Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje o Evangelho nos fala da aparição de Jesus com os discípulos de Emaús. E o Evangelho de hoje, com os discípulos de Emaús, e o de amanhã, a aparição de Jesus aos 11 apóstolos, estão intimamente ligados, não somente porque são um relato de São Lucas, mas porque eles se explicam mutuamente. Deixa eu dizer por quê. Veja, Jesus ali começa a caminhar ao lado desses dois discípulos. Eles vão entristecidos, acabrunhados, porque a fé desapareceu. Ou seja, eles esperavam que ele viesse libertar Israel. Esperavam que Jesus fosse realmente o Messias. Mas já são 3 dias que esses fatos aconteceram, morreu, pronto, acabou. Quando aquela pedra rolou sobre o túmulo, ela rolou também sobre a fé dos discípulos. E Jesus então os repreende e diz o quanto eles são lentos de inteligência e de coração, enquanto eles não estão abertos para a graça de Deus que os ilumina. E ele começa a fazer uma meditação nos relatos das Escrituras. Jesus vai no caminho explicando as Escrituras àqueles discípulos de Emaús. E depois eles irão recordar, não ardia o nosso coração enquanto ele nos explicava as Escrituras no caminho? Pois bem, este é o relato de Emaús. O que acontece é que logo em seguida eles voltam para Jerusalém, se apresentam aos 11 apóstolos reunidos ali no cenáculo e é interessante, Jesus se apresenta aos apóstolos, nós iremos ver isso amanhã, e abre para eles a compreensão das Escrituras. Dali para frente, os apóstolos têm uma chave de leitura das Escrituras. É interessante isso. No caminho de Emaús, ele vai explicando. Quando finalmente ele chega e se apresenta aos 11, ele dá agora uma chave definitiva. E que chave é essa? Ele é a chave de leitura. É ele quem abre, ele quem é o sentido das Escrituras. No livro do Apocalipse, o evangelista começa a chorar porque ninguém foi encontrado digno de abrir o livro. E diz, quem é que vai abrir o livro? É o Cordeiro, imolado, mas de pé, ressuscitado. O ressuscitado é a chave de leitura da Bíblia. Por isso, a leitura do Evangelho de hoje e de amanhã nos ensina uma coisa básica e fundamental que é para nós, católicos, uma realidade de fé que nós não podemos renunciar. Quando você abre as Sagradas Escrituras, ou você encontra Jesus ressuscitado lá, escondido, no meio do que está escrito, ou você não entendeu, foi nada. Ou seja, quando Adão dorme e do seu lado é tirado Eva, você tem que ver ali Jesus, que morre na cruz e do seu lado brota a igreja. Quando Noé constrói a arca, você tem que ver naquela madeira da arca a cruz de Cristo que nos salva. Quando você vê Abraão que sobe o Monte Moriá com Isaac, você precisa ver ali o Cristo que carrega a lenha nas costas, a cruz, e é ressuscitado. Quando os 3 jovens na fornalha ardente são visitados por uma figura, um Filho de Deus, um anjo, que é a 4ª pessoa que está lá, você tem que ver ali o ressuscitado. Enfim, todas as Escrituras nos falam de Cristo. E é isso que São Lucas está nos ensinando. É isso que Jesus vai ensinando aos seus discípulos no caminho e continua ainda hoje.
ensinando para a Igreja. Toda a Escritura nos fala desta presença do ressuscitado. E isto de uma forma muito concreta, porque na fé somos capazes de experimentar a sua presença. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.